dia, gente. Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos analisar o contexto religioso das reformas religiosas, bem como o movimento da Contra-Reforma com vistas aos desdobramentos das religiões contemporâneas. Compreender os movimentos protestantes, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Gente, por enquanto, nós não iremos trabalhar a Contra-Reforma, certo? Eu peguei esses objetivos dos descritores lá do DCGO, por isso que apareceu a Contra-Reforma. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar somente o luteranismo, calvinismo e o anglicanismo. A Contra-Reforma nós vamos estudar na próxima aula. E aí, eu preciso que vocês peguem o livro de vocês, abram lá na página 48, e a aula de hoje ela se baseou nos textos que estão da 48 até a 50, ok? Bom, reformas religiosas. O luteranismo, calvinismo e o anglicanismo. E eu trouxe para vocês essa imagem que traz os principais reformadores, que foi Martinho Lutero, João Calvino, Rei Henrique VIII, entre outros nomes, mas esses foram os principais, que geraram uma repercussão muito maior na Europa. E aí eu trouxe essa reflexão para vocês. Quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas: o justo viverá pela fé. Ou seja, Martinho Lutero, que foi um dos reformadores, ele dizia que todos, sem exceção, tinham direito a ler e interpretar a Bíblia, coisa que a Igreja Católica não permitia. E aí, entre outros tantos que entenderam que a verdade era mais importante que a própria existência. Ou seja, aqui nós temos os nomes de alguns dos reformadores, ok? E aí, para começar a nossa aula, eu trouxe o luteranismo, que foi um movimento protestante que se iniciou lá na Saxônia, que é a região da atual Alemanha, com Martinho Lutero. A crítica principal de Lutero à igreja foi a venda de indulgências. Professor, o que é venda de indulgências? Seria um documento que a Igreja Católica emitia que dava direito à salvação, ao céu, a um terreno no céu. Porque durante toda a Idade Média a Igreja Católica falava que o homem já estava condenado ao inferno. E como ela estava precisando de dinheiro, porque ela estava perdendo influência, não tinha mais riquezas, não tinha terra, ela precisava de dinheiro. E aí, o que ela estava fazendo? Vendendo indulgências, né, para os fiéis, a fim de arrecadar dinheiro e investir em um templo. E aí Martinho Lutero se manifestou publicamente e ele apresentou as 95 teses que rebatiam as práticas da Igreja Católica. E ele afixou esse documento na porta, nos portais do templo. E isso gerou uma repercussão muito grande. Daí Lutero foi excomungado da Igreja Católica por conta de suas ideias. E aí, por isso, aconteceu a ruptura de Lutero com a Igreja Católica. E aí, com isso, ele fundou a própria igreja, que foi a Igreja Luterana. E aí, as doutrinas principais que Lutero defendia. Ele defendia a salvação era obtida pela fé, ou seja, bastava a pessoa ter fé em Deus que ela é salva. Ele rejeitou a hierarquia eclesiástica. Ele afirmou também que todo crente é livre para interpretar a Bíblia. Ele aboliu o celibato, ou seja, que padres, bispos não podem se casar. E ele aboliu, tanto que ele se casou e tudo mais. E aí ele substituiu latim, né, a língua nativa dos cultos, ou seja, ele tirou todo aquele ritual de falar em latim nas missas e aí trocou pela língua nativa. Ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia do grego para a língua alemã
E o que aconteceu? As ideias de Lutero se difundiram por quase toda a Europa. Então, eclodiu por quase toda a Europa. Vários outros pensadores adquiriram e aderiram ao movimento. E aí, um desses foi João Calvino. João Calvino foi, óbvio, influenciado por Martinho Lutero. E o movimento calvinista aconteceu lá na França, e só que conforme Calvino ia estudando, lendo, interpretando a Bíblia, ele também chegou às suas próprias conclusões, ele interpretou a Bíblia à sua maneira. E aí ele se distanciou do luteranismo e apresentou suas próprias ideias. E aí ele trouxe uma ideia que meio que veio para revolucionar. Ele disse que o homem já estava predestinado ao céu. Ou seja, sua doutrina era baseada na predestinação absoluta, que seria em que Deus já havia escolhido, desde o princípio, os indivíduos abençoados com a vida eterna e os condenados à perdição. Ou seja, o homem já está predestinado ao céu. Independente se ele se desvie do seu caminho, ele já está predestinado. Ele vai voltar um dia aos caminhos de Deus. E essa era a principal doutrina de Martinho Lutero. E aí ele também dizia que outro sinal de escolhido, predestinado, era quem possuía riquezas e bens acumulados, bens materiais acumulados. Só que após a morte de Calvino, os seus seguidores fizeram uma reinterpretação da doutrina da predestinação. E aí eles disseram que a riqueza e prosperidade passaram a ser sinais da graça divina. Ou seja, a pessoa que tinha prosperidade econômica, que tinha riquezas, era um sinal de que ela era salva. E aí quem, gente, se beneficiou com essas ideias? Nada mais, nada menos que a burguesia. A burguesia já queria uma nova ordem religiosa, que a Igreja Católica abominava a cobrança de impostos, porque elas diziam que isso era uma heresia e tudo. E aí a burguesia, como era o novo grupo, né, os comerciantes da época, eles queriam uma nova ordem religiosa. Vem o calvinismo e diz que aquele que é próspero é um sinal de que é escolhido por Deus. E aí a burguesia se apropriou das ideias de Calvino. E aí nós temos também o anglicanismo, que na verdade foi na Inglaterra, com o rei Henrique VIII, e aí foi um atrito entre o rei da Inglaterra e o Papa. Por quê? O rei Henrique VIII, ele queria se casar novamente. E aí, porque a sua rainha, né, a sua esposa, não podia ter filhos. E ele queria se casar com sua amante. E aí, negação do Papa para o rei conseguir a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão para casar-se com Ana Bolena. Ou seja, ele queria casar-se novamente. E aí, interesse do rei em terras eclesiásticas também. E aí aconteceu, né, um ato de supremacia. Ele criou a Igreja Anglicana com conteúdo protestante calvinista e ritual católico. Ou seja, o anglicanismo ele manteve alguns costumes da Igreja Católica, mas ele adotou a doutrina de Calvino, né, do calvinismo, que seria a predestinação, a riqueza como um sinal de prosperidade e de salvação. E aí, na verdade, a Igreja Anglicana veio para atender os interesses pessoais do rei. E aí, gente, é só isso. Na próxima aula eu vou explicar para vocês a Contra-Reforma, que é a resposta da Igreja Católica aos ataques, né, a todo o movimento da Reforma Protestante. E aí vocês vão ver que a partir desses movimentos, né, protestantes e tudo, e da reforma da Igreja, isso mudou consideravelmente o curso da história em toda a Europa, ok? E aí
eu vou pedir que vocês façam a lista de exercícios que eu compartilhei lá no GR8. E aí basta responder no caderno. E aí, gente, eu vou abrir um fórum avaliativo. Tá? Vocês não vão precisar tirar foto do caderno, não vão precisar anexar nada. Eu acho que vocês ficaram em dúvida de como mandar a foto do mapa conceitual lá no fórum. Para mim tem a opção de anexar um arquivo, mas eu não sei se para vocês tem essa opção. Então, eu vou considerar a participação daqueles que fizeram perguntas, que se manifestaram lá no fórum como, como uma participação da aula. Mas na aula de hoje eu vou abrir um fórum avaliativo e aí vocês vão colocar as respostas dessas perguntas que estão na lista de exercícios lá no GR8. E aí eu já avalio, vai sair uma notinha para vocês dessas atividades que eu fizer, ok? Então, qualquer dúvida é só me procurar, perguntar lá no fórum, estarei à disposição. Um abraço e até a próxima aula.